Será que o Google sabe quando uma ação vai subir? Hoje eu vou te ensinar uma estratégia para comparar as pesquisas do Google Trends com o preço das ações e descobrir se existe uma relação entre elas. Então já fica ligado aqui que o vídeo de hoje está muito legal. Dá o like e se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Como sempre, a gente tem que documentar muito bem o nosso código, então já deixei o link aqui na descrição para você baixá-lo, todo documentado certinho, pronto para você. Das bibliotecas que a gente vai utilizar, a mais diferente é realmente do PyTrends, a gente vai utilizar a função TrendRec. Das outras bibliotecas, Pandas, YFinance, Matplotlib e SciPy, todas a gente já conhece. O primeiro passo aqui é realmente definir os termos de pesquisa. Vou configurar a biblioteca do PyTrends aqui na função TrendRec, então passo aqui PyTrends igual a TrendRec para a gente poder chamar mais facilmente posteriormente e defino os termos de pesquisa. Então a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo o Ibovespa. Se você quiser, você pode trocar por um outro termo aqui de pesquisa, uma outra ação também. No ticker, a gente vai colocar o BVSP, sempre se atentando aqui com o circunflexo no começo, para poder passar para a biblioteca e ela entender realmente do que se trata. E aí a gente vai realmente para a coleta dos dados. Aqui a gente vai inicialmente chamar essa função do build payload com o PyTrends, a gente vai passar o termo de pesquisa que a gente definiu aqui em cima e passar um time frame, que é a janela que a gente quer esses dados. No meu caso aqui, vou passar um período de 5 anos, de 1/1 de 2020 até 1/1 de 2025, na localidade do Brasil. E aí, vou realmente chamar esses dados pela biblioteca, utilizando aqui o pytrends.interestOverTime. Isso aqui vai passar os dados para essa variável aqui de tabela, que é o trend data, e aí, posteriormente, só faço uma limpeza dos dados, dropando a coluna de isPartial. E aí no final, os nossos dados vão ficar dessa maneira. Mas, claro, a gente sempre pode melhorar. Você vê aqui que está com um multi-index, então a primeira coisa que a gente faz é realmente resetar esse index para tirar a coluna de data da forma de index. Então a gente vai passar a data como uma coluna e convertê-la para data realmente, porque ela estava como texto. Feito isso, a gente tem que fazer um resample. O resample é basicamente para a gente organizar os nossos dados em formato de semana. A gente vai fazer dessa forma para que a gente consiga comparar com mais acuracidade os resultados das pesquisas. Então, se a gente fizer dia a dia, talvez a gente não consiga capturar totalmente os movimentos do preço da ação. Então, agrupando por semana e fazendo uma média, que é a forma que a gente vai agrupar, vai ficar melhor para a gente comparar os valores das ações com o volume das pesquisas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Aí agora vamos fazer um stack nos dados e resetar o index novamente para termos a nossa forma tabelar como a gente realmente quer. E o resultado é esse que vocês veem aqui. Ainda os nomes das colunas a gente vai arrumar, não fiquem preocupados com isso, mas esses já são os dados organizados em forma semanal que a gente quer. E aí concluímos a transformação da nossa tabela do Google Trends. Agora vamos passar para a tabela das ações. E na tabela das ações nós já sabemos o que fazer. Vamos utilizar a biblioteca do YFinance com a função download, passar o ticker, que aí, lembrando, né, definimos lá em cima com BVSP, e passar uma data de início e de fim para esses dados. Aqui a gente vai utilizar um recurso da programação, utilizando o min na tabela que a gente já definiu do Trend Data, ou seja, que tem os dados do Google Trends, pegando a data mínima daquela tabela e a data máxima para fim. Assim, a gente não precisa passar explicitamente os dados ou a data. E aí aqui vamos fazer a limpeza dessa tabela deixando apenas a coluna de fechamento. Lembrando que a gente não precisa passar explicitamente a coluna de data para ser mantida, já que ela já vem como index e vai ser mantida se a gente fizer desse jeito aqui no Python. Feito isso, a gente tem que fazer o resample igual a gente fez na tabela do Google Trends, agrupando por semana e fazendo a média desses registros. A única diferença aqui é que as datas vão ser agrupadas começando na segunda-feira, porque o preço das ações só abre na segunda-feira. Então não temos os dados das ações no final de semana, e isso é até bom porque aí a gente consegue ver o efeito posterior às pesquisas. Então em uma semana a gente teve um volume de pesquisas e aí a gente já vê o efeito que isso teve na segunda-feira. Depois, mesmo processo, faz o stack, reseta o index e a gente tem a nossa tabela 2 prontinha. Agora chegando no final do nosso processo, nós vamos unir os dados em uma tabela só, utilizando um join. Então se você já utilizou SQL ou SQL, você sabe como é que funciona. No Python é a mesma coisa, a gente vai passar aqui no Merged Data
as duas tabelas que a gente tem, então, o Trend Data e o Data. A gente vai fazer um join desses dois, utilizando o recurso de inner. Então vai ser um inner join. E aí, posteriormente, a gente só renomeia as colunas que não estavam representativas. E esse é o resultado final. É a nossa tabela final e tudo que a gente precisa para calcular se realmente existe uma correlação entre o volume de pesquisas e o preço das ações. E chegamos no final. Afinal, existe correlação entre o preço das ações e o volume de pesquisas no Google? Eu censurei o resultado até agora para não dar spoiler, tá? Porque antes a gente precisa ver o que é o coeficiente de Pearson, que é a métrica que a gente vai utilizar para medir essa correlação. Basicamente, ele é um número que vai de -1 a +1 e mede o quanto duas variáveis se movimentam juntas. Se for positivo e perto de +1, significa que as duas variáveis sobem e descem juntas. Se for negativo e perto de -1, uma sobe quando a outra desce. E se for próximo de zero, não tem correlação nenhuma. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que ele não é o R² que a gente aprende na escola. Muita gente confunde os dois. O R², ou coeficiente de determinação, mostra quanto da variação de uma variável pode ser explicada pela outra. Já o coeficiente de Pearson só mede a direção e a força da relação, mas não diz o quanto uma influencia a outra. Agora sim, bora ver o resultado? A correlação entre o volume de buscas por Ibovespa no Google e o preço do índice nos últimos 5 anos foi de -0,65. Isso é uma correlação negativa moderada, ou seja, quando o interesse por Ibovespa aumenta, o preço do índice tende a cair, e vice-versa. Mas é importante ressaltar aqui que correlação não é causalidade. Isso não prova que um causa o outro. Ainda assim, é um insight poderoso. Pode ser que, quando o pessoal corre para o Google atrás de Ibovespa, seja um sinal de medo, crise ou curiosidade em alta, geralmente com o mercado já reagindo. No mínimo, é um dado comportamental interessante para colocar no radar. E aí, vamos só terminar a nossa análise mostrando o gráfico dessas duas métricas, do volume e do preço das ações. Aqui está o gráfico. Então, em vermelho nós temos o preço da ação e em azul o volume de pesquisas no Google. Você vê claramente quando um aumenta, o outro diminui. Subindo, descendo. Mesma coisa nos outros setores. Subindo, descendo. Então, dessa forma, a gente conclui a nossa análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.